Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, depois esse vídeo vai ficar gravado. Então, quem entrou já pode ir adiantando ali para os 3 minutos, tá? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, bem bacana, que é o Sagrado Feminino. Vamos convidar aqui também os nossos amigos para participar aqui da nossa live. Só mais um momentinho. Mais um momentinho aqui para nós participar dessa live que vai ser muito bacana, vai ser show de bola, tenha certeza disso, que você vai sair daqui hoje com muitos conhecimentos em relação ao nosso sagrado feminino. Olá, Mércia, tudo bem? A Mércia já está aqui com a gente. Eu estava convidando, então, os amigos, né, para participar da nossa live. Vou chamar aqui, já vou te chamar agora. Boa noite, vamos esperar o pessoal entrar. A Mércia aqui já está entrando também com a gente. Tudo bem, Mércia? Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda aqui na nossa live. Essa live vai ficar gravada depois, então já falei para o pessoal também, depois quem for entrar, adiantar o vídeo um pouquinho, que é o tempo que o pessoal tem de entrar, né, na live. Já convidei também aqui algumas pessoas, se você quiser também fazer o convite. Tá, eu vou enviar aqui, peraí. Ai, tô bem feliz que tu aceitou meu convite de participar aqui da nossa live. Não, estou muito feliz também. Estou Esse aqui tema, enviando os convites e estou muito feliz também, sabe, Michelle? esse Tô tema, adorando. ele é um tema muito importante, né? Ele é um tema que a gente precisa debater, a gente precisa conversar, falar sobre isso, né? Com certeza. É, e cada dia, cada dia mais vai aparecendo situação que mostra mesmo a necessidade, né? Esses últimos acontecimentos, né? Com certeza. Tá Hoje, tão inclusive, É uma coisa que a gente vê como que a sociedade precisa ser educada, para a sabe? gente entender o quanto a gente tem que evoluir, né? Eu penso assim. Então, eu sempre busco evoluir, eu sempre busco por temas que me ajudem nesse sentido. E foi aí que eu encontrei, então, o Sagrado Feminino. E lá na nossa comunidade, daí encontrei você, né? Achei muito bacana o teu trabalho também no Instagram. E pode falar. Não, pode continuar. Continua aí, desculpa ter interrompido. O quanto isso é importante para a gente como mulher, né? Depois que eu descobri o Sagrado Feminino, foi quando eu comecei a vender os absorventes de pano, coletores menstruais. Então, quando eu entrei mais nessa, assim, na parte da sustentabilidade mesmo, que eu encontrei o Sagrado Feminino. Eu já tinha ouvido falar sobre, tá? Mas nunca tinha entrado a fundo no assunto do Sagrado Feminino. E aí, depois que eu comecei a fazer essa parte, assim, na verdade, começou com o meu bebê, comecei a produzir as fraldas de pano. Daí vieram os absorventes femininos, daí vieram
os coletores menstruais, que eu revendo da marca Enciclo hoje. E então tudo começa a mudar, tudo começa a fluir a partir do momento que a gente entende que a gente é sagrada, que a gente é um portal, né? O tanto que a gente tem que se preocupar com nós, mulheres, do que a gente precisa fazer também dentro desse assunto, né? E ele é um assunto assim, que é difícil a gente encontrar e ver as pessoas falando sobre. Né? As pessoas não entendem muito sobre isso. Isso não é uma religião, não tem nada a ver com religião. É algo que é nosso, que foi tirado da gente, né? É. Pois é, então assim, essa questão que você falou de não é religião, acho que é muito importante colocar isso. Porque às vezes dentro do movimento de mulheres mesmo, uma outra ala que é do feminismo, às vezes pode ter uma questão com o sagrado feminino por achar que está ligada à religiosidade, Exatamente, não tem nada a ver, uma conexão mesmo com o próprio corpo, como muito presente exatamente. aqui e agora. E eu gosto muito de fazer abordagem, assim, desse trabalho, também do ponto de vista histórico, porque na nossa sociedade não se fala muito como que já existia um período em que havia harmonia entre as pessoas e a natureza. Desde que começou o patriarcado, né? A gente é dominado por um pensamento patriarcal, então eu gosto de falar, de começar falando desse ponto de vista, para a Sim, gente lembrar que são, desde o período paleolítico, o período neolítico, 80 mil anos até 3 mil anos antes de Cristo. A humanidade vivia em harmonia. E sim, quando o patriarcado começou a ascender por volta de 3 mil antes de Cristo, todo esse registro ele foi apagado. E as mulheres começaram a ser detonadas, assim, as deusas destruídas e a imagem da mulher cada vez mais destruída. E então o que acontece? A gente não tem referências positivas de mulher. Então, a gente já começa com esse desafio. Então, por isso que sim, eu acho que o sagrado feminino ele é muito bonito, porque é uma forma da gente entrar em conexão novamente com essa força que a gente tem e que a sociedade, a forma como nossa sociedade é estruturada, ela nos faz desacreditar. E é incrível como que nós somos fortes, é lindo isso, de ver como nós somos fortes, que é como assim, a gente vive com tudo contra a gente. E a gente segue firme, forte, é incrível o que a gente faz. Então, eu acho que é bonito no Sagrado Feminino quando a gente realmente tem esse reencontro com essa força ancestral, essa força dessa época que eu chamo de matrifocal. Não sou eu que chamo, que muitas pessoas chamam sim, matrifocal, porque existe essa também na fala comum assim que existia um período matriarcal onde as mulheres dominavam e etc. Então, quando a gente fala matrifocal, significa que nunca houve matriarcado. Matriarcado daria uma ideia de domínio. É como se agora o homem domina, na outra época as mulheres dominavam. Mas não existe isso. Na época, nesse período paleolítico, neolítico, etc., era um período de criação, de harmonia. Não tinha essa coisa piramidal do círculo, piramidal dessa predominância masculina. Era uma forma circular de igualdade, sabe? Então, isso, se a gente for pensar em termos de história da humanidade, é muito maior. E isso está no arquétipo, está no nosso inconsciente coletivo, sabe? Então, cada vez que cada mulher se aproxima dessa energia, a gente pode trazer isso para a consciência, sabe? Isso vai tornando mais forte, sabe? Para a entendo. gente recuperar nossa força, né? Para a gente poder ver com mais leveza, sabe? É, eu digo que depois que eu me tornei mãe,
eu vejo o mundo de uma forma diferente, né? Eu vejo o Aham. quanto a mulher ela é importante, o quanto nós somos importantes para a sobrevivência do planeta. Tipo, sem nós não tem vida, ela não tem continuidade. É como eu me sinto assim, de pós-maternidade, como se eu fizesse parte do todo, sabe? Aham. Como se eu me unisse a essa energia, essa natureza, então eu digo que eu fiquei muito mais conectada. Eu já gostava muito de natureza, já sou do mato assim, né? Fui criada no meio do mato, então eu preciso assim perto fazer alguma coisa. E depois do nascimento do meu bebê, eu senti muito mais uma necessidade maior disso. E debatendo assim diante desse tema, a gente começa a perceber o quanto a gente foi criada dentro de um sistema fechado e que a gente não se dá conta. É como se a gente estivesse presa numa matriz, né? Porque você está Aham. dentro daquilo dali, É, recebendo aquele monte de informação e você não liga, você não, você acha que aquilo é normal. Então, sim. hoje eu estava muito triste, inclusive eu achei que eu não ia conseguir fazer essa live. Eu fiquei muito revoltada em relação a uma situação que foi em relação a uma mulher e aos comentários de outras mulheres banalizando aquela mulher que foi lá e deu a voz dela, sabe? E eu fiquei pensando como a gente é dotada, como a gente está dentro de um sistema a gente não percebe, você só consegue perceber a partir do momento que você tem a informação de que aquilo não é legal, que aquilo que está sendo não é bacana pra gente. A gente como mulher, né? Então, Sim. é muito difícil, e como é difícil lidar com isso também, né? Porque quando a gente vai falar sobre, tipo, eu não tenho muito conhecimento, eu não estudei sobre o assunto, né? Eu não tenho Aham. nenhuma formação em nada. O que eu faço é praticar algumas coisas para mim e eu digo que eu me despertou esse lado, o lado feminino, né? O lado voltado mais para a mulher, para cuidar mais de mim, cuidar mais de outras mulheres. Então, eu senti essa necessidade muito mais depois, pós-maternidade. E, e as pessoas vêm e me perguntam sobre, eu não sei argumentar muito sobre o tema. Então, aí que eu trouxe, que daí eu te encontrei lá, eu tenho outras amigas minhas também, que falam muito, fizeram cursos, mas não tem esse embasamento que eu percebi que você tinha no assunto, né? Sobre o patriarcado, sobre o sagrado feminino. Aham. Olha, uma coisa que eu acho muito legal para quem quer entender mais, para realmente entrar, eu acho assim que é muito legal ter as informações, mas mais legal ainda é começar a praticar, igual você já começou quando você teve seu filho, etc. E é uma coisa muito maravilhosa, porque não é toda mulher que conecta, assim, são poucas mulheres que com a maternidade ela realmente conecta com com essa força interna feminina, né? Mas, de um modo geral, uma coisa muito legal é participar de círculos de mulheres. Eu gostaria até de indicar uns livros aqui, sabe? Que pode Pode ser bom indicar, para as pessoas. pode Tem indicar. um que, tem um que é maravilhoso, que chama, que até ontem eu falei disso na live que eu fiz, chama O Milionésimo Ciclo, de Vou até Jean anotar. Boyle. Anota que esse livro ela explica como formar círculos de mulheres, ela dá as indicações para formar esse círculo. E ela parte de uma teoria que. Já ouviu falar daquela história do centésimo macaco? Daquela coisa do Então, campos mórficos. A história do centésimo macaco é assim: ela usa isso como uma metáfora para contar essa história desse livro. É uma história contada de várias maneiras, que existia numa ilha certos macacos que comiam a fruta, sei lá, banana. Caía na areia, pegava, uhum. comia, cheia de areia. Aí um dia um macaco foi e lavou essa banana antes de comer. Aí alguém viu e outro foi, outro foi, outro foi. Quando 100 macacos fizeram isso, toda a região começou a lavar sem ter contato. Então, isso tem
tem um cara chamado Rupert Sheldrake que fala dos campos mórficos. Ele fala que é como do inconsciente coletivo. Existem certos campos que eles podem ser transformados quando uma massa crítica muda de atitude, sabe? Então, é partindo disso, dessa coisa da massa crítica, essa autora desse livro, ela fala que quando houverem 1 milhão de círculos de mulheres no planeta, a sociedade sai da era patriarcal para a era pós-patriarcal, entende? Nossa, seria maravilhoso. Maravilhoso. Então, acho que é muito legal. Então, nesse livro, ela ensina a fazer, a construir um círculo, sabe? É poético, um livro fininho, bom de ler, sabe? E eu acho muito bonita essa coisa de pensar em termos históricos, etc., para a gente ver que existe um recorte. Porque quando a gente vive em toda essa desigualdade, toda essa situação tão desafiante para nós, para o planeta, etc., parece que é uma realidade que não tem fim, parece que a natureza humana é destrutiva por natureza, que é competitiva por natureza, mas isso é um jeito patriarcal de domínio. Isso não é da humanidade. Isso começou e isso vai ter fim, entende? Então, assim, desde o início do século XX, muitas mulheres já começaram a se organizar, os movimentos feministas, essa coisa do Sim. sagrado feminino mesmo, duas vertentes surgindo, como essa consciência feminina chegando no planeta. Porque É muito importante. é muito importante, porque a gente tem, no meu trabalho pessoal, assim, no meu trabalho como terapeuta mesmo, eu trabalho muito com as energias da ancestralidade, compreendendo como que a ancestralidade está relacionada com a natureza e etc. Então, é todo um trabalho de limpar o corpo, de limpar das energias ancestrais, então é fazer a energia circular. Eu estou falando dessa coisa de fazer energia circular para mostrar como que é importante isso do feminino ancorar mais na Terra. Porque o que acontece? Se a gente for olhar várias linhas de espiritual, não é religiosa, mas espiritual ou terapêutica, considera muito. Parece que o objetivo final mesmo é fazer a energia do nosso corpo circular. Porque a gente tem uma energia masculina e uma energia feminina dentro do corpo. Cada uma masculina que sobe para a cabeça, a feminina que desce para a região sexual. E no ser humano que está organizado, essa energia circula. A nossa sociedade, toda a energia feminina, ela é negada. Então, não só isso acontece na vida externa, com dificuldades para nós, como na nossa vida interna, na circulação da nossa energia. Então, todas as tensões, ansiedades, todos esses problemas que a gente vive hoje em dia é fruto dessa falta de circulação. E se a gente for ver assim, no fim da história mesmo, a questão é muito por negação dessa energia feminina. Ela realmente precisa ser ancorada, precisa ser respeitada e cuidada. Então, assim, é muito lindo quando você conta da sua história com seu filho, sabe? De Sim. como nascer essa compreensão, sabe? Isso já é para mim, já é uma evidência de que isso já está, essa força, ela já está realmente parece que uma coisa que eu sinto, sabe? Se a pessoa que ela tem um desejo, mesmo que seja um desejo inconsciente, que seja um desejo, qualquer que seja, de conectar com essa energia, ela chega, sabe? Porque o que eu Eu tenho acredito muito nisso. percebido, que a gente está nesse momento que precisa ancorar essa energia feminina no planeta, sabe? Tem um comentário aqui, vamos ver Ah, o que a Elizabeth, ela fala o seguinte, ela fala que faz muito sentido o comportamento de uma massa significativa influenciar pessoas que estejam fora do convívio dela. Para mim, nada mais é que uma energia nova, crescente, que tende a contagiar a todos. aham. Eu acredito nisso também, eu acredito que é bem nesse sentido que alguém trouxe isso novamente da ancestralidade, né? A gente com os estudos e tudo,
e as mulheres estão entendendo, eu digo que a gente está acordando para uma nova era. A gente está se conhecendo também como mulher, né? Porque eu não me conhecia como mulher. Eu digo, chegava, a gente tem essa mania, chega no período fértil, você diz, nossa, que droga, essa TPM, que droga, tô nos meus dias. E você começa a perceber que daquele teu ciclo pode nascer um bebê, que aquilo dali é a tua morte e o teu renascimento, né? E isso é muito incrível. Isso é muito Uhum. incrível falar disso, né? Sim. E é muito, falando dessa questão dos ciclos da lua, assim, é muito legal, uma coisa que é boa para, não sei se você faz o diário, acho que você comentou que você fazia um diário da lua, né? Não Eu sei. faço sim. Eu tenho um livro que eu acho que é Mulher Cíclica, Mulher Sagrada, eu não lembro o título agora. Mas aí ele fala os ciclos da lua externa e os ciclos da lua interna. E eu comecei a me guiar por aquilo dali, tanto assim, tem a semana que eu tô mais criativa, a semana que eu tô mais irritada. Tipo, essa semana eu estaria no meu período feiticeira, que eles chamam. Ou seja, Sim. TPM, né? Então, Aham, no aham, termo, uma TPM, para o livro seria uma feiticeira e a gente ainda está na lua cheia. Então, aham, tem todos os sentimentos aflorados, mais criatividade, mais introspecção também. Às vezes eu fico meia, sabe, a gente fica mais em casa, mas ao mesmo tempo a lua cheia externa fala para você sair. Então, aham. mais ou menos assim. Não sei se confere. Fala, Mércia, para mim Isso se aí, confere. sim, isso aí é interessante porque é uma coisa pessoal mesmo. Eu vejo isso assim como um guia para você se conhecer. E é muito bonito isso que você está falando. Você percebe que tem esse chamado para dentro, porque é a sua lua interna está chamando para dentro e a lua externa está chamando para fora. Então, Hum, né, isso, né? Então, o que eu vejo nessa, assim, o valor de- desses diários, da coisa acontecendo, é pra gente realmente, é como um guia de autoconhecimento, sabe? Porque é como ter um parâmetro ali para você se guiar. Porque tem algo acontecendo dentro do seu corpo e tem algo acontecendo lá fora. Então, quando você começa a prestar atenção nessas duas forças, você vai sabendo mais de você. Então, quando você, por exemplo, faz o diário, tem isso que escrever já vai te fazer sentir bem. Depois de um tempo, se você ler, você vai compreender esse período. Talvez uma coisa boa seja ler isso também, você reler esse diário a cada mudança de estação. Porque cada lua, cada fase da lua, além de estar relacionado, né, com o nosso ciclo, esse período, por exemplo, da TPM, ele é muito dessa coisa que acontece, essa raiva que a gente tem, é muito comum ter raiva na TPM. Isso também está muito relacionado com a memória de todas as mulheres da nossa linhagem, sabe? Então é o momento que chega tudo isso, é que a gente mergulha, é como se fosse aquele mergulho mesmo na terra, no que tá invisível, no que está nesse lugar que a gente não pode ver e que são essas memórias ancestrais mesmo. Então é um momento, eu já li uma vez num livro do Zen Budismo, era uma autora, ela falando que as mulheres têm uma oportunidade incrível de alcançar a iluminação muito superior à dos homens, exatamente por causa desse período da TPM. Porque é ah, um é? momento em que a força ancestral chega muito forte. Então, é como a gente tem todo o trabalho concentrado ali para lidar com todos os desafios familiares. Então, uma coisa muito boa de observar como que a lua funciona é exatamente para ver o que está acontecendo, porque quando eu acompanho isso, eu vejo, por exemplo, se tem questões desafiantes chegando, aí eu já vejo, está chegando, então isso eu não vou colocar para fora, eu vou trazer para dentro e vou observar, sabe? Isso não é negar, isso não é reprimir, isso é trazer para é meu, surgiu de mim e eu vou ver isso, vou verificar como que isso acontece.
sabe? Porque é assim que é o processo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, é a partir mesmo de pegar cada emoção, de cada momento, responsabilizar por ela e sentir. Eu vejo essa questão de seguir esses ciclos exatamente para a gente ir aprendendo a lidar com as emoções. Uma outra forma da gente lidar com as questões, com essa força da lua, existe muitas formas que a gente pode conhecer. Essa do ciclo menstrual é um jeito que é bem legal, porque é pontual todo mês, né, ali no nosso corpo, etc. E tem essa questão astrológica também, que dá para saber, por exemplo, agora, hoje, à noite, a lua entrou em câncer. E ela vai E ficar, acho que, 3 dias em câncer. Então, o que acontece? Nossos sentimentos vão ficar muito aflorados, sabe? Porque tá câncer. Então, tipo assim, pode vir muita coisa do passado também. Então, é uma oportunidade para a gente realmente pegar. Então, você está tendo realmente desafiante mesmo para você. Além de TPM, vem a lua em câncer. a Lua em É um Câncer, desafio duplo. ela entrou em Gêmeos, eu acho, ontem, né? Entrou em Gêmeos, aí ela foi para Até hoje de Câncer. dia, né? Agora à noite É. que chegou em câncer. Agora a noite chegou em Câncer, né? Eu li sobre isso, porque eu tenho o meu mapa astral. E Ah, aí eu me oriento também em alguma coisa ali. Desde eu sempre tive muita curiosidade na parte de astrologia e tudo, sempre fui muito curiosa. Eu sou pisciana, ah, pisciana, eu sou de ah, peixes. E aí muito bem. eu tenho peixes, tenho um ascendente em leão, eu tenho Mercúrio em peixes e tenho Vênus em peixes. Ó, eu sou aquário, tem Mercúrio em aquário e Vênus em aquário. Eu sou bastante intelectual, puxa mais intelectual. E aí eu acabo sendo bem mística, né? Sempre tive muita curiosidade Aham, e agora acabou mais se tornando meio que um hobby, aham, assim, e eu me oriento e, claro, por eu gostar, então, né, já ajuda aham, também. né? É Ah, que bem legal ótimo, isso. né? Curioso, né? Curioso como é que pode os planetas alinhados e aquilo ter uma influência sobre nós. Então, é mais uma evidência de que a gente está conectado ao todo, que a gente vive numa matriz. Eu chamo de matriz, não sei se essa seria a palavra, né? Mas eu chamo de matriz pelo fato das conexões, de tudo fazer sentido. É, tudo está ligado, né? Uma coisinha está ligada à outra. Às vezes a gente estava com Mercúrio retrógrado, né? Então a Aham, comunicação não estava boa. Eu tive várias situações em que a comunicação minha foi muito falha, em termos de irritação. Mês passado eu tive um problema com o banco que eu demorei 20 dias para resolver o problema do banco. Então, assim, era inexplicável. Eu digo, gente, não pode ser, né? E aí eu fui entender que era então Mercúrio que estava retrógrado, que é o planeta das comunicações. Então muito legal isso. Hum. é Essas coisas bacana. são muito boas para dar um parâmetro, né? Para a gente. Realmente um chamado para a gente ver que as coisas não existem acaso, as coisas não são aleatórias, existe uma ordem, existe uma lei, né? Igual você chama de matriz, eu chamo de lei. Existem Então, leis leis universais que universais. regem as coisas, né? E é interessante essa palavra matriz também, que ela vem de mãe, né? A origem dessa palavra. Então, a mãe de matéria, De matéria. terra, sabe? É, Que a terra, a mãe terra. Então, assim, a gente faz parte disso. Porque é como a nossa cultura levou a gente muito para a mente, no sentido da gente ficar na mente acreditando que as coisas tão sob o nosso poder, que a gente tem algum controle sobre isso. O que a gente pode fazer é observar como as coisas acontecem e se posicionar, fazer escolhas dentro do que acontece e ir na dança, né? Porque a gente não está no comando, a gente está numa dança, né? sim, E às vezes a gente cai numa ansiedade de achar que a gente comanda alguma coisa, que
a gente coloca que tem o poder da intenção e que o universo ajude, né? Eu digo que a gente E não isso tem o ajuda. comando, não tem o comando sobre nada, né? É, Porque a gente está aqui para ter experiências e vai depender de nós ter experiências boas ou ruins, né? Mas também as experiências ruins que a gente tiver, a gente tem que entender que aquilo ali foi um aprendizado para o nosso crescimento. Eu cheguei a essa conclusão. sim, uhum, porque se a Queria, gente. Não, eu queria saber do pessoal se eles estão, quem está aqui agora com a gente. Quem tiver pergunta, gente, pode perguntar, se estiver gostando, vai dando um coraçãozinho aí também para nossa live não cair, para nossa live continuar. E pode fazer perguntas, tá? A gente vai respondendo conforme a gente vai andando aqui no nosso bate-papo. A Mércia, então, pode continuar falando um pouquinho sobre o patriarcado. Acho que tu tinha parado no patriarcado e nas luas, né? No sagrado feminino. sim, eu estava falando sobre como que é importante a gente perceber como que a força feminina ela foi realmente subtraída e porque a gente acaba se confundindo com isso, porque a gente foi educado para desprezar o feminino. Se a gente for ver, existe esse desprezo. As mulheres mesmo, sabe? Não é só coisa do homem. Então, essa história é, de toda essa tristeza que esse patriarcado provoca, que é a destruição do mundo, essa dominação sobre a mulher, sobre as vidas, sobre a matéria, sobre a terra, essa destruição. E isso tudo é vivido como se fosse natural. E todos os desafios que a gente vive diariamente como mulher, que às vezes eles são descarados, ou às vezes são muito sutis. E eu acho que como a gente fala, esse rebaixamento da mulher, quando ele é sutil, ele é muito pior, porque ele entra no inconsciente, sabe? Não tem como reagir, você não tem como você se posicionar. Quando a coisa é muito evidente, você consegue se posicionar. Eu acho que o maior desafio das mulheres não só todo série de abuso que a gente vive constantemente. A gente reparar, isso acontece muito. Não é só esse que a gente pode falar sobre ele, mas os que acontecem ali no dia a dia, que a gente mesmo, com os nossos pensamentos, a gente reproduz, sabe? Então, essa conexão com essa força da natureza, eu acho que ajuda a gente a lembrar desse poder que a gente tem, porque a gente não tem referências. Todas as referências do feminino. Eu não sei se travou para vocês, mas para mim travou a câmera da Mércia. Travou aqui. Ah, tá. Travou aí, acho que você parou na parte das referências. Sim, das referências femininas que a gente não tem. As referências femininas a gente tem o quê? Maria, Virgem e Eva pecadora. Sabe? São as maiores referências que a gente tem. E o homem é o herói, não sei o quê, tarará. Os homens sempre. Isso está no nosso inconsciente, sabe? Mas existe uma força muito maior que está no nosso inconsciente, que é todo esse período onde a deusa predominava, essa força feminina, essa força da mãe, essa força da natureza, sabe? essa, essa, essa coisa de honrar mesmo a própria feminilidade. Que nosso tempo, isso parou de existir, sabe? Então, a questão, eu acho que a Lua, que a gente está falando, essa questão de a Lua, ela ajuda a gente a reconectar. Outra coisa que ajuda a reconectar é procurar círculos de mulheres, descobrir onde que existem círculos de mulheres, onde que talvez Como que a nesse livro gente, procurar formar. como é que a Oi? gente descobre esses círculos? Por exemplo, você conhece algum círculo que tenha aqui em Balneário Camboriú?
Porque eu conheço alguns que são de Florianópolis, né? Mas eu moro em Balneário. Eu não sei se Ah, tá tem algum sendo. que eu também não Ah, procurei. Na verdade, eu não procurei, porque agora com o bebê eu não consigo uhum, participar de quase nada, ainda mais quarentena, né? Eu acho que sim. a maioria não deve estar se reunindo, deve estar voltando a se reunir agora. É. E também tem surgido coisa digital, né? Também. Circos digitais também funcionam, sabe? Isso eu estou falando assim, para quem quer, porque essa força de estar junto com outras mulheres, falando, porque no círculo tem uma coisa especial, tem uma coisa que realmente é como que a gente acessa esse fogo antigo, sabe? A gente reencontra esse poder. A gente tem, né, esse poder dentro de nós. E, Aham. e a gente, nesse sistema patriarcal, é como se a gente tivesse sido inimigas. Eles colocaram as mulheres como se a gente fosse inimigas umas das outras. E nós não somos inimigas. A gente não tem que ficar olhando para outra mulher e julgando a outra mulher ou tendo inveja. A gente tem que se ajudar, né? Eu descobri muito isso quando eu comecei a frequentar grupos quando eu estava gestante ainda. E aí, depois que eu ganhei o bebê, eu também cheguei a frequentar uns, até tem um grupo no meu WhatsApp que tem várias mães. Ele é um grupo só de mães, e a gente dançava no Sling Dance. Aquilo para mim foi uma experiência fantástica, dançar com meu bebê no Sling Dance. Até hoje ele lembra, ele olha para o Sling e ele, assim, ele começa a rir, sabe? Porque eu não aguento mais, eu não consigo. O bebê tá com 12 quilos. Então, as minhas costas nem o Sling mais me ajudaram a ficar com ele. Só que as pessoas, quando a gente fala sagrado feminino, que foi uma questão que eu tinha comentado no início, eles entendem como se fosse uma religião, né? Então parece Isso e não é uma isso é religião, muito. gente. É apenas nós mulheres conectadas com nós mesmos. É a gente ajudando uma outra, é a gente dando apoio, sabe? Às vezes a pessoa vem e critica outra mulher porque já está no nosso inconsciente que a gente tem que criticar a outra, porque assim foi colocado para nós que a gente era inimiga. Só que não, gente. Depois, esses dias eu estava até lendo nesse livro, eu não tenho ele aqui agora, mas depois eu posso colocar o nome dele. E lá fala sobre oráculo, por exemplo, todos os oráculos, eles são femininos. Veio depois essa questão do Deus que ele tem que ser masculino, deuses, deusas, né? Mas assim, se tu for olhar a natureza, é a mãe natureza. É ela que gera, é ela que nutre, é ela que dá a vida. A gente precisa da semente? Claro que a gente precisa do homem do nosso lado, a gente precisa de um homem que seja parceiro, a gente precisa que ele esteja ali. Só que se a gente não estiver bem estruturada, a gente não consegue ficar com aquele homem ao nosso lado, a gente não consegue manter um parceiro, porque todo mundo que chega à nossa volta, a gente acha que é nossa inimiga, que vai fazer alguma coisa, né? A gente percebe muito, muito isso. Eu senti muito isso até depois em relação, enfim, outro assunto. Não vamos puxar isso agora. Vamos falar realmente sobre, sobre nós, sobre mulheres, sobre como que a gente consegue, então, fazer esse ciclo, um círculo, né? É um círculo de mulheres, para a gente se Sim, ajudar. sim, Como que a então, e gente uma coisa. monta isso, Mércia? Porque até tem uma pergunta aqui, podemos criar um círculo de mulheres, né? E entender como funciona nos juntar para nos fortalecer. Sim, Aí, eu tenho pensado em criar um círculo virtual, sabe? É uma possibilidade também da gente fazer isso juntas. olha, é uma Outra ideia, forma, né? uma outra forma também de acessar essa força, porque a deusa, o que que é esse período anterior, esse período antes do patriarcado? É estar em harmonia com a vida. E como que é estar em harmonia com a vida? É um período criativo. E como que é isso? Eu sentindo aqui e agora meu corpo.
Então, tudo que eu faço, que, por exemplo, se eu bebo um copo de água, se eu bebo com presença, sabe? Se eu vou comer alguma coisa com presença, procurar ter presença em tudo que eu faço, sabe? Sentir meu corpo, fazer coisas que me dão prazer, sabe? Eu buscar me honrar, buscar sentir meu corpo mesmo como um templo. Essa coisa desse diário com a lua, ele pode ser um pequeno ritual que ajuda para começar, sabe? Então, eu vou começar com a lua. Então, eu vou anotar igual você já está fazendo aí. E então isso aí já vai ser uma inspiração. Eu posso fazer um caderno especial para isso. Então, eu posso tomar aquele tempo onde que eu vou fazer essas anotações como um tempo sagrado, porque é toda essa força feminina que foi massacrada por 5.000 anos, ela viveu por 80 mil anos forte. Então, é muito. Está presente na nossa psique. A, Chega a ficar arrepiada agora. isso é uma realidade, sabe? Então, quando a gente, por exemplo, se eu vou pegar, vou sentar, fazer esse diário, em vez de só anotar, eu posso chamar essas deusas, sabe? Eu posso até sentir qual que é a deusa que tem, posso até colocar esse exercício para mim, para descobrir qual que é a minha deusa. Muito fácil. Você procurar pensar. Talvez você pode, inclusive, na hora de fazer o diário, já começar a se perguntar e pedir orientação, pede sinais, que quando a gente tem a intenção e coloca e pede um sinal, chega, sabe? Isso tá, a gente está no momento em que essas coisas estão chegando, é só posicionar e pedir mesmo e observar, entende? Então, quando você começa a fazer esse diário como um ritual, a coisa já começa a acontecer. Você pode imaginar um círculo na mente, imaginar esse fogo sagrado feminino dentro desse círculo, na hora de fazer o sinal e pede orientação para Deus, sabe? Se coloca à disposição, me mostra, sabe? É muito simples, na verdade. Então, assim, eu gosto muito de ritual. Eu acho uma coisa que é bonita que acontece em círculos também, porque ela é formada em formas de rituais, sabe? De fazer altares que também não tem nada a ver com religião. Lembrar, por exemplo, eu posso colocar uma flor num vaso e oferecer para Deus e transformar isso em um altar, sabe? Eu posso, tipo assim, só trocar uma vasilha de uma água que eu resolvi oferecer para essa força feminina e transformar isso no altar. Qualquer coisa, se eu coloco a minha intenção de que seja sagrado e eu decido, por exemplo, um momento do dia eu vou fazer isso para me conectar, se eu faço isso com regularidade, isso acontece, sabe? Porque a gente tem muito poder. Isso que você falou, dessa competição que existe entre mulheres, etc. São distrações da sociedade patriarcal para nos dominar, porque a nossa força é muito grande. Então, a gente se deixa levar por essas distrações. Uma forma da gente sair dessas distrações é, por exemplo, criar esse altar interno que pode ser representado com alguma coisa externa, um vaso com uma flor, esse diário, pequenas coisas, sabe? Eu posso, por exemplo, normalmente a gente cozinha, né? Normalmente a gente cozinha. Então, vai acender o fogão, pode acender o fogo da deusa. Cada elemento que vai chama a deusa para cada elemento, sabe? Então, ela pode estar presente em todo momento. Então, cada momento ele pode ser sagrado, sabe? Eu posso buscar, por exemplo, ter meu momento de cuidar de mim, uma coisa que é muito boa de fazer, por exemplo, antes de dormir, fazer escalda-pé. Eu não sei se já faz escalda-pé, mas é uma coisa muito. Eu fiz, esses dias eu fiz, mas eu tinha antigamente, eu tinha o hábito de fazer quando eu não tinha o bebê. Mas eu também não tinha nada a ver daí com o Sagrado Feminino, não tinha chegado até essa informação. Eu fazia o escaldopés mesmo para relaxar. Eu chegava em casa, Sim. eu trabalhava muito com. Eu trabalhava no corporativo, então eu usava muito salto alto. Aham. E aí eu chegava em casa muito cansada. Então eu fazia uma Sim. meditação e fazia o escaldopés, né? Sim. Aí Pois é, enquanto você coloca lá, é como você vai preparando, você pode entregar tudo ali para aquela água. Sente como sagrado, tá entendendo? Qualquer momento que você tirar para cuidar de você, sente esse como sagrado.
E se você tiver essa intenção, pode, uma intenção boa, se você quiser, tipo assim, saber qual Deus aqui, qual energia minha, tá? Porque são tantas, porque nessa época, e não é uma deusa de religião, é uma força sagrada, como a vida é sagrada, toda a vida é sagrada, não são só as mulheres, os homens, toda a natureza é sagrada. Então, nesse período matrifocal, esses 80 mil anos de conexão, de força criativa com a natureza, é, tudo isso era vivido com naturalidade. Isso perdeu naturalidade no nosso período, onde que foi suprimida a força feminina, sabe? Então, toda vez que a gente se cuida, a gente está chamando a deusa. Então, nesse período anterior, era como cada força da natureza era criada por uma deusa, entende? Então, existe a deusa de cada coisa, da água, da música, da plantação e etc. Então, você pode observar o que te dá mais prazer. Isso é uma outra forma de conectar. Na hora que você começa a descobrir na vida o que te dá prazer, você já vai tendo pistas com qual Deus é que você tem uma ligação, entende? E não tem nada a ver com religião, é força da natureza, É, sabe? sim, Porque a religião, inclusive, ela é utilizada no sistema patriarcal como um meio de domínio. A religião, se a sim, gente for ver, de um modo geral, elas denigrem o feminino, né? A gente vê a Eva e Maria é maravilhosa, é linda, mas Maria, ela é colocada nessa história de uma pureza, de uma virgem, e mulher é muito mais do que pureza e virgem, sabe? Mulher, então é como ideal que a mulher tem que ser de um jeito, como uma forma de controlar e fazer a gente sentir errada e impura. Sabe, é toda uma construção, assim, para a gente se distrair mesmo e não acessar, porque com esses pequenos atos que a gente fizer todo dia, a gente acessa essa força naturalmente, porque a nossa natureza, a natureza feminina, é criativa. Os homens têm um lado feminino dentro deles também, como nós temos masculino dentro de nós. Então, o homem também ele pode acessar essa energia criativa. Para nós, se a gente intenciona, se a gente cria um pequeno ritual diário, eu gosto muito de rituais, sabe? Porque ela ajuda como que relembrar, porque a vida ela vai levando a gente. A vida leva, se a gente não se posicionar, se a gente não tiver uma intenção clara, a vida leva. O ritual ele é interessante porque ajuda a marcar, falar, eu estou firmada nisso, um compromisso interno, compromisso comigo. Isso vira, é como eu materializo aquilo em algo que eu posso ver, que eu posso pegar e tal. Então, quando eu construo isso, eu exercito minha imaginação, exercito minha criatividade. O próprio fato de até colocar uma flor no vaso, por exemplo, pode ser um ritual. E isso já começa também a despertar a minha imaginação, o meu poder criativo, sabe? Essa conexão com a beleza, sabe? Então, toda situação de cuidado, toda situação de beleza que a gente fizer por a gente, sabe? Ou pelo outro, não é se fazer se o outro, sabe? Não fazer pelo outro como a gente é convidado a fazer por essa sim. cultura, mas um fazer de um outro lugar, de um lugar mais conectado mesmo, sabe? Mais assim, do sentimento, algo mais sutil mesmo. Que não é ficar cuidando das pessoas, né? Uma delicadeza que a gente pode ter com a gente, pode ter com o outro. Mas não como essa obrigação que é colocada sobre a gente, né? Sim, eu digo assim, que esse diário ele fez bastante diferença para mim quando eu comecei a fazer ele. Não tem muito tempo que eu comecei, tá? Tem pouco tempo, assim, mas eu leio e começo a observar e como tem a ver em relação à Lua, né? Porque se você for analisar, os antigos eles se guiavam pela Lua. Os antigos, Uhum. e hoje ainda, quem trabalha muito com agricultura se guia pela lua, é a época de plantar, é a época que dá Sim. tal fruto, é a época disso. Então, nós somos como a natureza, eu vejo dessa forma, né? A gente Uhum.
a gente tem a nossa lua, a gente tem o período que a gente está mais criativa, a gente tem o período que a gente está mais triste, a gente tem o período que a gente não quer ver ninguém, a gente tem aquele período que a gente está mais alegre, que a gente quer sair mais, que a gente fala mais, socializa mais. E a partir do momento que a gente começa a analisar tudo isso, a gente começa a trazer isso tanto para a nossa vida pessoal, como para o nosso trabalho. Então, assim, eu já sei que eu não estou numa semana muito legal. Então, por que que eu vou marcar tal situação? Por que que eu estou sentindo que eu preciso me recolher um pouco, né? Então, a partir do momento que eu comecei a perceber isso, tornou os meus dias mais fáceis, né? Até Sim, com eu não ia certeza. marcar nessa semana a nossa live, porque eu estou de TPM, vai que dá alguma coisa, né? Mas a gente também já consegue se policiar. Então, eu já sei que eu estou numa semana que eu estou mais propícia, às vezes, a falar com alguém de uma forma diferente. Às vezes, se eu não souber disso, eu vou receber uma informação e vou rebater de uma outra forma se eu não gostar. Mas, como eu já sei disso, eu já me policio. Então, ó, fulano falou algo que não foi legal para mim. Eu vou responder? Não. Eu vou segurar, vou pensar e aí vou dar uma resposta, né, de uma forma que fique educada e que não seja assim, que saia, né? Eu digo assim, Sim. e Ah, que você responda e vai criar um mal-estar entre a situação que daí sim. as pessoas dizem assim, ah, tá de TPM, ah, tá dando Ah, patada, ah, né? Então a gente consegue evitar esse tipo de situação. Então, isso para sim. mim foi muito importante, isso para mim foi super bacana, a parte do diário, a parte da alunação, né? E, e é isso, acho que é a parte Aham. que mais me ajuda nesse sentido. É muito interessante isso que você está falando, que a gente vê assim, o poder que tem quando existe essa conexão mesmo, de compreender como que eu sinto, que isso é muito do feminino, né? Como que eu sinto, observar, e você vê como que esse benefício não é para você, é para todo mundo que está ao seu redor. Então, cada vez Sim, que a gente se cuida, a gente cuida do outro. Porque, olha, para você ver, você está num dia com desafio, mas a sua consciência não vai permitir que esse desafio chegue para outra pessoa. Você sim. trabalha ele com você, não é? Então, olha para você ver, inúmeras mulheres trabalhando assim. E não é aquele trabalho que se coloca para a gente trabalhar, é um trabalho interno de autocuidado. A forma mais poderosa que a gente tem de cuidar de qualquer pessoa é cuidar da gente mesmo, sabe? Então, assim, encarar a gente como sagrado mesmo. E é linda essa sua experiência aí com o diário, sabe? Porque né, você está vendo como que a coisa realmente ela reverbera não só para você, mas para a sociedade, para as pessoas que você encontra, né? E tem Sim, uma outra coisa da Lua também, que a gente pode conectar com ela, com relação à nossa árvore familiar também. A Lua tem uma influência sobre uma pessoa específica da nossa árvore familiar, que é a nossa avó materna, ah, sabe? Então, assim, esse horário, todo dia, independente de qual alunação seja, todo dia, de 6 da noite até as 8 da noite, nesse momento, é como a gente está mais sensível às memórias dessa avó, da avó materna. Porque é como assim, essa avó, ela está ligada à lua e está ligada também aos nossos rins, e está ligada à nossa bexiga, está ligada à nossa forma de nos sentir, sabe? que Então, esse interessante. horário é um horário muito bom para buscar essa conexão com o sentimento. Porque é como essa avó, é como ela que nos guia para sentir a nossa própria alma. É que ajuda a gente a liberar os medos, sabe? Então, um bom momento para trabalhar medo, quando chegar, sentir e liberar. Entende? Mas aí o que que a Então, gente pode faz? É ser uma meditação? uma sugestão para esse horário. Faz o quê depois dessa conexão? Por exemplo, beber água. Quando beber água, você pode beber e agradecer. Gratidão, minha avó. É como se ela regula toda a água do nosso corpo. Ela que limpa todas as memórias do nosso corpo.
sabe? Então, assim, se o que facilita ou dificulta a minha questão com meus próprios sentimentos, com as questões da minha própria alma. Tem a ver com a minha relação com a minha mãe e da mãe da minha mãe com a mãe dela, com essa avó que tem ligação com a lua, sabe? Então, se isso acontece, uma coisa que pode ajudar muito é buscar a gratidão. A gratidão é como a cola, é como o que dissolve qualquer probleminha que tem no nosso campo energético, que vem dessa linhagem, sabe? Então, beber água com gratidão, por exemplo, é um ritual que pode ser feito. Se for difícil esse o dia inteiro, faz à noite, nesse horário dela, sabe? Das Beber 6 água às 8, no caso. Das, das, de seis das às 18 oito, às 20 sabe? horas da noite. Uhum. Isso vai trazendo uma sensibilidade muito maior, sabe? Para a gente lidar com os nossos sentimentos, sabe? Então ela rege a bexiga, então toda hora que for também liberar essa água, agradecer a avó, toda hora que a bexiga funcionar, gratidão, minha avó, por limpar minhas memórias. Isso aí também já é transformar o corpo mesmo num lugar sagrado. Não é transformar, porque ele já é sagrado, mas como fortalecer essa percepção desse sagrado. Sabe, essa avó materna, ela ajuda nessa conexão. E a água, beber muita água. E sempre que lembrar, gratidão, minha avó. Pode falar, eu amo a senhora, minha avó. Pode ser que a gente não tenha uma boa relação com a avó. Pode ser. Mas nesse momento, então, uma coisa que eu sugiro, vamos supor que a pessoa fala, não, tive uma relação difícil, não gosto nem de lembrar dessa avó. Então esquece um pouco a avó e pensa na água, pensa num lago, numa noite escura de luar. Pega essa imagem e sinta esse lago como a avó. Se você fizer isso muitas vezes, aos poucos, a dificuldade com a avó vai diminuir. Aos poucos você vai conseguir falar isso de verdade. Enquanto você não consegue sentir de verdade, você pode ficar com a imagem do lago, com a imagem do luar e com a intenção, eu amo, gratidão. Porque a memória dessa avó está no nosso rins, está na nossa bexiga. É preciso que a gente harmonize essa relação com ela para nossa própria saúde, sabe? E isso está relacionado com a lua também. Quando vê a lua, é, também agradecer a avó. E pode pensar a própria lua como a avó, se for difícil a relação com ela, entende? Então, se Legal, fizer isso com intenção, aos poucos, acaba a dificuldade com a avó. Isso eu falo porque por experiência, por ver acontecer, sabe? que Porque legal. essa relação com a nossa ancestralidade, ela não só essa ancestralidade antiga da humanidade, mas a nossa própria árvore genealógica, ela é muito importante para a nossa relação com nossos sentimentos, nossa relação com a vida de um modo geral, sabe? Porque como eles estão regulando nosso corpo, nossos sentimentos, nosso pensamento, sabe? E a lua ajuda nessa específica também. Que interessante, eu vou começar a fazer isso. Achei bem legal. Tem uma Depois você me pergunta conta. aqui tem uma pergunta da Tati, que é onde é que ela encontra esse material. A Mércia, você pode seguir ela no Instagram. Depois eu vou deixar vou colocar o arroba dela aqui. E ela dá curso. Ela dá cursos, vai dar cursos online, dá curso online também, né, Mércia? Sim, vou É, começar agora da curso online, que era presencial, mas agora eu estou isso. começando. E eu no meu curso agora também que eu tenho eu quero fazer esse meu de marketing, mas eu quero transformar essas mulheres. Eu quero que essas mulheres elas saem da zona de conforto. Eu quero que elas entendam que elas podem mais. Eu quero que elas desenvolvam esse poder e elas venham empreender. Essa é a minha intenção, né? Que Muito a mulher ela possa empreender, que ela não fique só em casa. Tem muitas mulheres que eu conheço que elas acabam se tornando mães, acabam ficando em casa. Ou então, assim como eu,
às vezes você está ligada a um emprego onde você não está lá muito feliz desenvolvendo a sua função, e hoje a gente tem o digital, onde a gente pode, então, transformar esses negócios, esses projetos, e trazer isso de uma forma mais para dentro, né? Uma forma onde a gente consegue desenvolver aquilo que a gente ama, desenvolver as nossas habilidades, né? Eu quero trazer essas mulheres para o mercado. Então, Maravilhoso. quem sabe aí a Mércia, a gente faz uma parceria e a gente coloca então um módulo da Mércia aí no curso para poder desenvolver essa mulherada, né? Que a Ah, gente possa. maravilha, é uma ótima ideia. Na live da semana passada, quem fez comigo foi a Vanessa, e ela também tem um tema muito legal, que essa semana, inclusive, me ajudou muito nas minhas meditações, que às vezes eu estava com dificuldade de meditar, e ela ensinou a gente a respirar durante o dia, né? A gente respirar mais vezes, a gente entender que a gente está respirando, que é esse ar que nos nutre. E hoje, então, a gente tem essa dica que é beber a água, né? Então, hoje a gente Que une lindo, tudo cada isso. dia um elemento. Olha como Aham. conectou, né? Eu me senti uma fonte de conexão entre mulheres, porque eu trouxe um tema para a gente aprender a meditar, né? A gente se conectar com esse nosso, com essa nossa chama interna que a gente tem, e ao mesmo tempo também a gente acalma, né? Com a respiração a gente consegue equilibrar. E então agora a gente aprendeu o diário lunar e também a água, né? Essa nossa ancestralidade, a gente honrar os ancestrais. Eu, inclusive, coloquei, foi um post essa semana, foi no Finados, ali no dia 2, sobre como a gente deve honrar os nossos ancestrais, né? A gente só está aqui por causa da nossa ancestralidade, senão a gente não estaria aqui. Então, olha como a gente precisou deles nessa nossa linhagem, independente de como foi, como é que eles vieram, como que eles viveram, qual foi a vida deles, enfim, mas a gente precisou daquilo para a gente estar aqui, né? E isso, E é muito. pode Fala, falar, fala. Não, porque assim, a gente. Eles não estão no passado, mesmo os que já morreram. olha Porque só, para a gente é muito fácil a gente perceber, olhar para o corpo e ver que nosso corpo veio deles, que a gente é parecido, etc. Mas também nossos sentimentos e o que a gente pensa é deles. O que a gente tem que desenvolver da gente é com a nossa intenção e com a nossa vontade, com o nosso sentimento e com a nossa presença. É como a gente está aqui para desenvolver a nossa individualidade, porque a gente recebe dos avós não só o corpo, a gente recebe os sentimentos e recebe os pensamentos, sabe? Então, assim, você não vê que às vezes passa na cabeça uns sentimentos, uns pensamentos que a gente não sabe de onde a vida está acontecendo, e tarará, mas que repetem certos pensamentos, repetem certos sentimentos. É como assim vai abrindo cada um deles a cada momento. Nesse horário de 6 às 8, é dessa avó materna. A tendência, se você quiser saber como que foi a questão da família, repara o que que chega para você nesse horário, por exemplo, sabe? Então, eles estão interessante. muito mais presentes do que a gente imagina, sabe? A gente conhece eles, é como a memória deles está no nosso corpo. É como no nosso campo energético também, eles estão presentes, sabe? E é uma coisa linda, porque é uma força que a gente tem. Tem os desafios, que são as lições que a gente está aqui para crescer, ninguém está aqui no planeta a passeio. Não, não, eu E concordo. eles trazem lições que a nossa alma realmente precisa para desenvolver. Então, eles estão presentes, sabe? Essa percepção ela é muito legal para a gente compreender que a gente faz parte realmente de algo muito maior, sabe? E que existe todo um preparo para que a gente, todo um apoio para que a gente seja exatamente quem a gente é. É como cada desafio que a nossa linhagem trouxe, cada questão não resolvida deles, é como uma lição, é como um convite para a gente transcender aquilo e se realizar,
sabe? E receber, né? Receber o que chega e transformar. Como é bonito isso, né? A gente ter, se a gente começa a olhar para isso, a gente começa a olhar para os nossos ancestrais, a gente começa a agradecer, parece que vem um sentimento, a gente recebe isso, como se a gente sentisse o que eles passaram, né? Me veio essa sensação agora, assim, chega, fiquei arrepiada. E a gente esquece que se a gente está aqui hoje, a gente dependeu deles para estar aqui, né? A gente não estaria aqui, seria, sei lá, outra pessoa, não existiria, né? A gente olhar para aquela história, honrar ela, e saber que a gente tem uma história que a gente está fazendo agora, aquilo que a gente está traçando, ele vai refletir lá no futuro, Sim. vai Aham. refletir através dos nossos filhos, dos nossos netos, e vai continuar aí a nossa linhagem, né? É muito lindo. Eu vou aproveitar e vou falar, já que você falou isso, dependendo da ordem de nascimento da pessoa, é uma ligação com um avô ou uma avó específica. Por exemplo, você é qual filha, por exemplo? Você é a Eu, primeira filha, segunda? eu sou filha da. Deixa eu pensar, porque minha avó tem, acho que 8 filhos. Não, mas da sua mãe, você é Da, mi- qual? da minha mãe eu sou a Você, primeira. você é a primeira, você é a filha mais velha, não tem homem antes de você nem nada? Não, não. Tá. Então, a sua ligação mais forte é com a sua avó paterna, a mãe do seu pai. É como que Mãe ela do é meu uma guia pai. para sua alma, a mãe do seu pai, sabe? Nossa, Ela é como uma não guia para sua alma. conhecia minha avó paterna. Pois é, a memória dela, de todas as pessoas, né? Mas com você que ela tem essa ligação, você tem ligação com ela, está nos seus ossos, no seu útero e nos seus ovários. É como ela fosse a pessoa que abençoa seu útero e seus ovários. E ela fortalece a sua intenção de ser você mesma, a intenção de ser responsável por quem você por crescer, sabe? Então é E como que a energia dela é similar à energia das montanhas, é similar à energia de todas as pedras. Então, uma coisa que é muito bom para você, por exemplo, ter pedras em casa. É bom também estar em montanha, sabe? eu E gosto de, deitar na montanha. eu Hã? gosto de pedra, gosto de montanha. Pois é, exatamente, é porque Interessante. isso é parecido com a força da sua alma. A força da sua alma é como uma grande montanha, uma estabilidade, sabe? De ser um indivíduo íntegro e responsável pelo que você é, sabe? De crescer, de cuidar de si, entende? Nutrir Entendi. a você mesmo, para E nutrir a família. o fato de eu não ter tido contato com ela nunca, muda alguma coisa? Você nunca deixou de ter contato com ela, porque a memória dela está nos seus ossos, no seu útero, no seu ovário. Não ter conhecido ela pessoalmente não modifica o que você sabe dela. Se você quiser, é possível a gente sentir qualquer parte do corpo da gente com treino, sabe? É possível sentir qualquer. Você pode treinar, buscar esse treino de sentir seus ossos. Se você quiser, pode perguntar, você pode pedir para sentir a memória dela. E muitas vezes, quando a gente pede para sentir, vem coisas. Às vezes, um acontecimento traz algum tipo de sentimento, que aí você pode. Vamos supor, você pediu para sentir, acontece algo, observa o que você sente. Provavelmente, esse algo que chegou é algum sentimento dela, entende? O que é bom da gente sentir isso é que a gente pode trabalhar essas questões, sabe? Que se for uma coisa positiva, fortalece. Se for algo que ela não trabalhou, você pode trabalhar e se fortalecer. Entende? Em vez de deixar isso acontecer aleatoriamente. Igual quando você falou do diário. Quando você começou a notar, você viu, isso aqui tem um desafio. Então eu vou me preparar. Entende? Se tiver desafio, você se prepara. Porque essas coisas chegam. Querendo ou não, elas vão chegar.
Então, assim, o bom, se eu me abro para receber, eu me fortaleço mais. O desafio me fortalece também porque eu me torno responsável por isso e cuido disso para transformar. E essa é uma habilidade da sua alma, da alma da filha um, é principalmente isso, responsabilizar por tudo que chega e crescer, sabe? Assim você se nutre e se nutrindo, você nutre a família de tabela. Entendeu? Tipo Interessante, isso. que interessante. É muito, muito interessante. Esse conhecimento dá um norte também. É muita coisa linda que tem para gente, para nos guiar, né? Tem muita coisa aí para não deixar a gente sozinho. O pessoal tá gostando aqui, ó, Ah, que bom. tá Se alguém comentando. quiser falar aí do Se quiser filho fazer que é, eu posso pergunta, falar. tem alguma filha que, e se for filha do meio? Se for filha do meio e antes tiver Tem que um ver homem. primeiro, segundo, terceiro. Tem que ver. Primeiro, o que, é que tem que ver? É primeira filha, segunda, são até 6 filhas ou 6 filhos. Vou falar de um modo geral, então. Se tiver aborto na família, se for um aborto com menos de 3 meses, é como antes de completar 4 meses, esse ser que estava sendo gestado, ele não gera um vínculo energético com a família. O vínculo não significa que ele vai ser esquecido, ele vai ser honrado, vai ser lembrado dentro da família, mas não gera um vínculo no sentido de influenciar os irmãos que vêm depois, entende? Mas se teve aborto de mais de 4 meses, aí influencia. Vamos supor que uma filha mais velha que teve um filho, um aborto antes. Então, esse ser conta. Então, ela, além de contar como primeira filha, porque teve uma experiência social de primeira filha, ela pode contar também como segunda filha, se esse aborto era mulher, ou como segundo filho, se era homem, entende? Então tem duas forças. Então vou dar esse exemplo. Se for segunda filha, a segunda filha ela tem ligação exatamente com a mãe da mãe, essa da lua. Então é como a memória dessa avó. Isso para todo mundo, a memória dessa avó, em cada um de nós, da avó materna está no cinza e na bexiga, da avó paterna nos ossos, no útero e no ovário. Mas para essas pessoas que têm a ligação, esses órgãos eles são mais é como um lugar onde está a sua força, você está Aham. entendendo? É um lugar de olhar com cuidado. Então, assim, a segunda filha tem essa ligação com a lua, com essa avó 2, o horário é a mãe da mãe, né? O horário é de 6 às 8. O horário para você, filha um, é de meio-dia até as 2 da tarde, que é quando o sol está a pino e quando o sol começa a descer. Porque quando o dia amanhece, quando o sol começa a nascer, até quando o sol está no alto, são as forças masculinas, são os homens chegando. Quando o sol está no alto e começa a descer as forças masculinas, as forças femininas. Então, a Então minha você força, no complementa caso, ela é masculina. a feminina, que está no sol a pino já começa a descer, meio-dia começa a descer. Então, a minha é feminina, Feminina, das 12 às 14. das 12 às 14. Então, uma segunda filha, o horário para ela, onde que ela conecta mais forte é esse horário de 6 às 8. Ah, Né? segunda. Essa lua que eu já expliquei, essa questão da água. A imagem é desse lago. É como a grande habilidade dessa filha é de transmitir a paz. Então, para ela, a privacidade é muito importante para a segunda filha, que a privacidade dela seja respeitada. Ela normalmente é uma pessoa normalmente é a primeira que sai de casa porque ela é muito independente. Ela precisa de ter a privacidade dela respeitada. Ela é como e quando ela se é como ela o que ela está fazendo aqui nesse planeta é sentir a si mesma. Que quando ela se sente conecta com ela mesma, ela emana paz, sabe? Então é uma energia porque é uma energia feminina, a sua é uma energia feminina yang, que a sua é muito de movimentar para fora, da filha 2 é de movimentar para dentro, no sentido que para ela é muito importante ter a privacidade para cuidar de si. A filha um normalmente está muito empenhada em cuidar do outro.
sim. Normalmente acontece assim, sabe? E por aí vai. Pois é, você teria que, tem que reformular e fazer um curso. Vou colocar o teu, na verdade, na publicação lá já tá, eu marquei você. E aí o pessoal pode te seguir, já te chama, né, no direct para entender mais. Eu também fiquei muito curiosa. Ah, E vamos estudar então essa parceria, quem sabe, para colocar aí acho o que é nosso bem curso, interessante. né? Fica interessante, tanto, quem sabe eu posso ir lá no seu curso, você pode vir no meu curso, enfim, a Sim, gente é debate isso nos maravilhoso. nossos bastidores. Sim, Eu, por mim, eu ficaria aqui horas conversando, porque eu adorei o tema, eu tô bem, ainda mais que eu tô na minha fase lua cheia, né? Lua cheia, feiticeira, bruxa aqui, então eu já tô ainda mais ter esse ano ainda. pisciana ainda, com todo esse infinito dentro de mim, né? Essa curiosidade imensa que eu tenho, e eu sou assim realmente. Mas a gente tem que encerrar. A gente tem que encerrar Sim, nossa live. Já passou até das 10 horas, o Instagram nem nossa, derrubou a gente. Já é 10h15. E eu nossa, adorei, adorei, adorei mesmo assim, Mércia. Muito obrigada por ter aceito agradeço o também. convite, por ter trazido todo esse conhecimento. Eu digo que eu vou sair daqui agora, na verdade, eu acho que eu saí mais curiosa ainda, né? Adorei todas as informações e ainda fiquei mais curiosa. Aqui temos comentários também, dando parabéns, parabéns aí pela live, pela Mércia, adorou o assunto. Que legal, que Nossa, bom que vocês agradeço, gostaram. agradeço muito pela presença. A minha intenção era mesmo trazer assim para que vocês pudessem entender um pouquinho mais quando eu falava sobre as luas e trazer isso também para a mulher que quer empreender, né? Para a mulher que a gente precisa se conhecer. A gente se conhecendo, a gente consegue então ajudar outras mulheres. Eu digo isso, a gente consegue, além de a gente nos ajudar, a gente consegue ajudar outras mulheres. E a gente formando essa egrégora, a gente unidas, né? Unidas a gente consegue muito mais coisas. Com certeza. Mas é isso aí, então, gente. Boa Então noite, tá, muito, querida. muito Boa obrigada, tá? noite. Grata também, grata a todo Quer falar mundo que mais alguma assistiu. coisinha, Márcia, antes de encerrar? Eu nem deixei você Para falar. mim tá ótimo. É só agradecer. Adorei Gratidão. aqui. Agradeço a você, agradeço a todo mundo que assistiu. Muito bom. Tá Nem vi bom, então. passar, Pois então, mas ela estava tão, eu também estava tão empolgada aqui. Ah, certinho, então, obrigada, tá? Boa noite, um beijo, fica com Deus. foi Com a com Deus deusa, também. fica com as deusas. Adeus, com certeza. Tchau, tchau, beijo. Tchau, querida.